Contam os ciganos que a 10 de outubro de 1956 nasceu de 7 meses neste mundo o futuro artista plástico Fred Avalon Picão, o Fred Pical, criador do simplorismo e litofrotagem. Nasceu durante uma terrível tempestade no clã dos ciganos Calon, que estava acampado na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, porém vindo a ser registrado somente em 1966 na cidade de Moçor, estado do Rio Grande do Norte. Nasceu de 7 meses, tão pequeno e raquítico, que mais parecia um daqueles seres elementais, como fadas, gnomos, duendes. Seu primeiro berço foi uma caixa de sapatos forrada com algodão. Segundo as ciganas mais velhas, seu alimento era leite de cabra com mel de abelha pingado em gotas na sua minúscula boca. Foi batizado e benzido, de acordo com as tradições ciganas. Numa bacia com água, colocaram cordões, anéis e brincos de ouro, um punhado de sal e uma crux de Cristo. Ao ser banhado, recitaram: que o ouro nunca falte, que o pão e o sal nunca falte, e passando um punhal sobre a cabeça, nas costas, embaixo dos pés, recitaram: que Santa Sara e São Jorge Guerreiro te protejam de todo e qualquer mal, que a armadura de São Jorge te proteja, que Deus te proteja, que a Virgem Maria te proteja, que os anjos te protejam, que os santos te protejam, que os orixás, caboclos e guias te protejam, irra no seu minúsculo corpinho. Neste ano, ainda vivia Esmeralda Avalon, sua avó paterna, que nasceu na Ilha da Madeira, no país de Portugal. Era mãe de Naim Avalon, pai biológico de Fred Avalon Picão. Este morreu numa briga de bar, quando Fred Pical contava apenas 1 ano de idade. Sua bisavó paterna chamava-se Cigana Zelmira Avalon Pical, e esta nasceu na ilha de Avalon, no norte da Inglaterra, em Glastonbury Mount-Tor. Zelmira Avalon Pical, Calon, era neta de uma cigana de nome Hadra, vinda das terras da Índia Antiga, de uma cidade de nome Bodh Gaya. Falecendo seu pai Naim Avalon Pical, único filho da cigana Zelmira, sua avó. Sua mãe Nadir não pode mais ficar no acampamento, pois a tradição cigana e árabe dita que o próximo irmão do falecido tem por obrigaco e tradical adotar a viúva e seu sobrinho. Além do mais, Nadir era gaji, uma nau cigana, pessoa sem origem de avós ou pais ciganos. Obrigou-se então a voltar para a casa do seu pai, Severino, que morava em Moçoro, no estado do Rio Grande do Norte. Por este tempo, deu-se a grande imigração do povo nordestino para as regiões norte e sudeste do Brasil. O governo financiava as passagens para quem quisesse fugir da seca nordestina. Seu Severino escolheu o Amazonas, pois as notícias diziam que havia empregos suficientes nas fábricas da recém-criada Zona Franca de Manaus. Fred Avalon Picão tinha na época 5 anos. Picasso Picão é o nome artístico de Fred Avalon Pical, de etnia cigana. Nasceu num acampamento de ciganos Calon que pousaram em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a 10 de outubro de 1966, no país Brasil. Contam os ciganos que a 10 de outubro de 1956 nasceu de 7 meses neste mundo o futuro artista plástico Fred Avalon Picão, o Fred Pical, criador do simplorismo e litofrotagem. Nasceu durante uma terrível tempestade no clã dos ciganos Calon, que estava acampado na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, porém vindo a ser registrado somente em 1966 na cidade de Moçor, estado do Rio Grande do Norte. Nasceu de 7 meses, tão pequeno e raquítico, que mais parecia um daqueles seres elementais, como fadas, gnomos, duendes. Seu primeiro berço foi uma caixa de sapatos forrada com algodão. Segundo as ciganas mais velhas, seu alimento era leite de cabra com mel de abelha pingado em gotas na sua minúscula boca. Foi batizado e benzido, de acordo com as tradições ciganas. Numa bacia com água, colocaram cordões, anéis e brincos de ouro, um punhado de sal e uma crux de Cristo. Ao ser banhado, recitaram: que o ouro nunca falte, que o pão e o sal nunca falte, e passando um punhal sobre a cabeça, nas costas, embaixo dos pés, recitaram: que Santa Sara e São Jorge Guerreiro te protejam de todo e qualquer mal, que a armadura de São Jorge te proteja, que Deus te proteja, que a Virgem Maria te proteja, que os anjos te protejam, que os santos te protejam, que os orixás, caboclos e guias te protejam, irra no seu minúsculo corpinho. Neste ano, ainda vivia Esmeralda Avalon, sua avó paterna, que nasceu na Ilha da Madeira, no país de Portugal. Era mãe de Naim Avalon, pai biológico de Fred Avalon Picão. Este morreu numa briga de bar, quando Fred Pical contava apenas 1 ano de idade. Sua bisavó paterna chamava-se Cigana Zelmira Avalon Pical, e esta nasceu na ilha de Avalon, no norte da Inglaterra, em Glastonbury Mount-Tor. Zelmira Avalon Pical, Calon, era neta de uma cigana de nome Hadra, vinda das terras da Índia Antiga, de uma cidade de nome Bodh Gaya. Falecendo seu pai Naim Avalon Pical, único filho da cigana Zelmira, sua avó. Sua mãe Nadir não pode mais ficar no acampamento,
pois a tradição cigana e árabe dita que o próximo irmão do falecido tem por obrigaco e tradical adotar a viúva e seu sobrinho. Além do mais, Nadir era gaji, uma nau cigana, pessoa sem origem de avós ou pais ciganos. Obrigou-se então a voltar para a casa do seu pai, Severino, que morava em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Por este tempo, deu-se a grande migração do povo nordestino para as regiões norte e sudeste do Brasil. O governo financiava as passagens para quem quisesse fugir da seca nordestina. Seu Severino escolheu o Amazonas, pois as notícias diziam que havia empregos suficientes nas fábricas da recém-criada Zona Franca de Manaus. Fred Avalon Picão tinha na época 5 anos. Picasso Picão é o nome artístico de Fred Avalon Picão, de etnia cigana, nasceu num acampamento de ciganos Calon que pousaram em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a 10 de outubro de 1966, no país Brasil. Sua infância se transformou na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Era um desenhista e pintor muito ativo, e fazia doações de toda sua obra a parentes e amigos. Na fez adulta, foi marinheiro na cidade de Belém, no estado do Pará, morou e trabalhou em circos, morou e trabalhou em garimpou nas florestas de Venezuela e Guianas. Contam os ciganos que a 10 de outubro de 1956 nasceu de 7 meses neste mundo o futuro artista plástico Fred Avalon Picão, o Fred Pical, criador do simplorismo e litofrotagem. Nasceu durante uma terrível tempestade no clã dos ciganos Calon, que estava acampado na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, porém vindo a ser registrado somente em 1966 na cidade de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte. Nasceu de 7 meses, tão pequeno e raquítico, que mais parecia um daqueles seres elementais, como fadas, gnomos, duendes. Seu primeiro berço foi uma caixa de sapatos forrada com algodão. Segundo as ciganas mais velhas, seu alimento era leite de cabra com mel de abelha pingado em gotas na sua minúscula boca. Foi batizado e benzido, de acordo com as tradições ciganas. Numa bacia com água, colocaram cordões, anéis e brincos de ouro, um punhado de sal e uma crux de Cristo. Ao ser banhado, recitaram: que o ouro nunca falte, que o pão e o sal nunca falte, e passando um punhal sobre a cabeça, nas costas e embaixo dos pés, recitaram que Santa Sara e São Jorge Guerreiro te protejam de todo e qualquer mal, que a armadura de São Jorge te proteja, que Deus te proteja, que a Virgem Maria te proteja, que os anjos te protejam, que os santos te protejam, que os orixás, caboclos e guias te protejam, e no seu minúsculo corpinho. Neste ano, ainda vivia Esmeralda Avalon, sua avó paterna, que nasceu na Ilha da Madeira, no país de Portugal. Era mãe de Naim Avalon, pai biológico de Fred Avalon Picão. Este morreu numa briga de bar, quando Fred Pical contava apenas 1 ano de idade. Sua bisavó paterna chamava-se Cigana Zelmira Avalon Pical, e esta nasceu na ilha de Avalon, no norte da Inglaterra, em Glastonbury Mount-Tor. Zelmira Avalon Pical, Calon, era neta de uma cigana de nome Hadra, vinda das terras da Índia Antiga, de uma cidade de nome Bodh Gaya. Falecendo seu pai Naim Avalon Pical, único filho da cigana Zelmira, sua avó. Sua mãe Nadir não pode mais ficar no acampamento, pois a tradição cigana e árabe dita que o próximo irmão do falecido tem por obrigaco e tradical adotar a viúva e seu sobrinho. Além do mais, Nadir era gaji, uma nau cigana, pessoa sem origem de avós ou pais ciganos. Obrigou-se então a voltar para a casa do seu pai, Severino, que morava em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Por este tempo, deu-se a grande migração do povo nordestino para as regiões norte e sudeste do Brasil. O governo financiava as passagens para quem quisesse fugir da seca nordestina. Seu Severino escolheu o Amazonas, pois as notícias diziam que havia empregos suficientes nas fábricas da recém-criada Zona Franca de Manaus. Fred Avalon Picão tinha na época 5 anos. Picasso Picão é o nome artístico de Fred Avalon Picão, de etnia cigana, nasceu num acampamento de ciganos Calon que pousaram em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a 10 de outubro de 1966, no país Brasil. Sua infância se transformou na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Era um desenhista e pintor muito ativo. Artista Picasso Picão, a conexão ancestral e a linguagem universal da arte. Picasso Picão descreve sua arte como um canal para uma energia ancestral poderosa. Ele acredita que seus talentos são um dom espiritual, uma herança de seus antepassados. Essa conexão com o mundo espiritual se manifesta em suas pinturas.
que ele vê como uma forma de comunicação com o além. A natureza, os animais e os mitos são elementos centrais nessa comunicação. Para ele, esses elementos representam uma linguagem universal que todos podem entender. Uma linguagem que transcende as barreiras culturais e históricas. A mensagem de unidade e harmonia. O artista enfatiza a importância da unidade e da harmonia com todas as coisas. Ele cita figuras como Buda e Krishna para reforçar essa ideia, mostrando que essa busca por uma conexão espiritual é universal e presente em diversas culturas. Para Picasso-Picão, a arte é uma ferramenta para promover essa união. Através de suas pinturas, ele busca inspirar as pessoas a viverem em harmonia com a natureza e com os outros. A importância da preservação ambiental. A preocupação com o meio ambiente é outro tema recorrente em suas palavras. Ele destaca a longa história de harmonia entre o povo cigano e a natureza, e expressa o desejo de que sua arte possa contribuir para a conscientização sobre a importância de cuidar do planeta. Em resumo, Picasso-Picão vê sua arte como uma forma de expressão espiritual e como um meio de conectar as pessoas com a natureza e com seus ancestrais. Ele acredita que a arte tem o poder de promover a unidade, a harmonia e a conscientização ambiental. O que o artista quer dizer com seu texto? Através de suas palavras, Picasso-Picão convida o público a olhar para além da superfície de suas pinturas. Ele quer que as pessoas compreendam a profunda conexão espiritual que existe por trás de cada obra e que se inspirem a buscar uma vida mais harmoniosa e em sintonia com o universo. Possíveis perguntas para aprofundar a análise. Quais são as técnicas artísticas específicas que Picasso-Picão utiliza para expressar essa conexão espiritual? Como a cultura cigana influencia sua arte e sua visão de mundo? Quais são os principais símbolos presentes em suas pinturas e o que eles representam? De que forma a arte de Picasso-Picão pode contribuir para um mundo mais sustentável e justo? Ao responder a essas perguntas, podemos aprofundar nossa compreensão da obra e da mensagem do artista. Contam os ciganos que a 10 de outubro de 1956 nasceu de 7 meses neste mundo o futuro artista plástico Fred Avalon Picão, o Fred Pical, criador do simplorismo e litofrotagem. Nasceu durante uma terrível tempestade no clã dos ciganos Calon, que estava acampado na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, porém vindo a ser registrado somente em 1966 na cidade de Moçor, estado do Rio Grande do Norte. Nasceu de 7 meses, tão pequeno e raquítico, que mais parecia um daqueles seres elementais, como fadas, gnomos, duendes. Seu primeiro berço foi uma caixa de sapatos forrada com algodão. Segundo as ciganas mais velhas, seu alimento era leite de cabra com mel de abelha pingado em gotas na sua minúscula boca. Foi batizado e benzido, de acordo com as tradições ciganas. Numa bacia com água, colocaram cordões, anéis e brincos de ouro, um punhado de sal e uma crux de Cristo. Ao ser banhado, recitaram: que o ouro nunca falte, que o pão e o sal nunca falte, e passando um punhal sobre a cabeça, nas costas, embaixo dos pés, recitaram: que Santa Sara e São Jorge Guerreiro te protejam de todo e qualquer mal, que a armadura de São Jorge te proteja, que Deus te proteja, que a Virgem Maria te proteja, que os anjos te protejam, que os santos te protejam, que os orixás, caboclos e guias te protejam, irra no seu minúsculo corpinho. Neste ano, ainda vivia Esmeralda Avalon, sua avó paterna, que nasceu na Ilha da Madeira, no país de Portugal. Era mãe de Naim Avalon, pai biológico de Fred Avalon Picão. Este morreu numa briga de bar, quando Fred Pical contava apenas 1 ano de idade. Olá, eu me chamo Fred Avalon Romani Calon Picão. Eu sou um cigano de descendência de um clã de ciganos chamado Calões. Eu nasci em 1956, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Aos 7 anos de idade, a minha família de ciganos veio para o Amazonas. E aqui eu cresci e me desenvolvi como qualquer criança normal, estudando nos colégios do governo. Entre os 7 e 12 anos foi quando eu comecei a minha vida no mundo das artes plásticas. Fui uma criança precoce em termos de sempre estar desenhando aquilo que eu achava de interessante no mundo ao meu redor. E, a partir dos 12 anos, tudo que eu via eu pintava, tudo que eu via eu desenhava.
Resumo das ideias. Tema central. Uma paisagem vibrante e onírica que mistura o mundo natural, a Amazônia interior do Brasil, com elementos espirituais, niéricas, corpos celestes. Elementos-chave. Figura central. Picasso Picão, cercado por suas obras de arte, com uma aura radiante representando sua conexão espiritual. Natureza. Floresta amazônica exuberante, com árvores altas e animais exóticos. Elementos culturais. Instrumentos musicais brasileiros tradicionais, arte indígena e símbolos da cultura cigana. Niéricas, representados como portais de luz em espiral ou padrões intrincados, conectando diferentes reinos e dimensões. Obras de arte. Incorporar peças icônicas de Picasso Picão, como raízes do Brasil, no fundo ou como elementos dentro da composição. Paleta de cores. Tons vibrantes e terrosos, com toques de dourado e azul para representar espiritualidade e sabedoria. Possíveis representações visuais. Mandala circular. Picasso Picão no centro, cercado por círculos concêntricos representando diferentes aspectos de sua vida e arte. Paisagem surreal. Combinação da floresta amazônica e um céu cósmico, com niéricas atuando como pontes entre os dois. Uma jornada simbólica. Um longo rio serpenteando pela floresta, com Picasso Picão flutuando em um barco, cercado por suas obras de arte. Uma caverna mística. Picasso Picão pintando em uma parede da caverna, com niéricas iluminando a cena e revelando símbolos ocultos. Exemplos visuais específicos. Niérica como árvore da vida. As raízes da árvore se estendem para a terra e seus galhos alcançam o céu, com folhas representando diferentes aspectos da vida e da arte de Picasso Picão. Niérica como céu estrelado. Estrelas e constelações formam um portal, com Picasso Picão olhando para cima em contemplação. Niérica como o rio fluindo. O rio serpenteia por uma paisagem exuberante, com as pinturas de Picasso Picão flutuando na superfície. Ideias adicionais. Animação. E os portões da Niérica? Picasso Picão, nome artístico de Fred Avalon Picão, é um pintor brasileiro cuja obra, marcada pelo simplorismo e pela profunda conexão com a natureza e a cultura cigana, transcende as fronteiras da arte para adentrar o reino espiritual. Sua jornada artística é uma dança entre a realidade e o mundo dos sonhos, onde as niéricas, portais energéticos que conectam diferentes dimensões, desempenham um papel fundamental. Nascido em um acampamento cigano nas proximidades de Porto Alegre, Picão cresceu imerso em uma rica tradição oral e em contato íntimo com a natureza. Sua avó, uma habilidosa artesã, transmitiu-lhe os segredos da pintura e da cor, enquanto sua mãe o iniciou na dança e na liberdade. Essas experiências moldaram sua visão de mundo e se tornaram a base de sua expressão artística. O simplorismo e a natureza. O simplorismo, estilo único desenvolvido por Picão, busca a essência das coisas, eliminando o supérfluo e revelando a beleza intrínseca da natureza. Suas obras muitas vezes são paisagens bucólicas, retratos de animais e figuras humanas que transmitem uma sensação de paz e harmonia. A técnica da litofrotagem, que consiste em transferir a textura de objetos para o papel, é uma marca registrada de seu trabalho, adicionando uma dimensão tátil e conectando sua arte com a terra. A jornada espiritual e as niéricas. A jornada espiritual de Picasso Picão é profundamente marcada pela crença nas niéricas. Essas entidades energéticas, presentes em sua cultura cigana, são vistas como portais que conectam o mundo físico ao espiritual. Em suas pinturas, as niéricas são representadas por formas abstratas, cores vibrantes e padrões complexos, que convidam o espectador a uma experiência transcendental. Através das niéricas, Picão busca explorar a interconexão entre todos os seres e a natureza. Suas obras são como janelas para outros mundos, onde o real e o imaginário se entrelaçam. A natureza, para ele, é um portal para o divino, um lugar onde a alma pode se conectar com o universo. Um legado duradouro. A obra de Picasso Picão é um convite à introspecção e à conexão com a natureza. Suas pinturas, repletas de simbolismo e espiritualidade, transcendem as barreiras culturais e geográficas, tocando o coração de pessoas de todas as origens. Principais características da obra de Picasso Picão. Simplorismo. Busca pela essência das coisas, eliminando o supérfluo. Natureza. Presença constante de paisagens bucólicas e elementos naturais.